para ler, para meditar na palavra, eu aprendo algo novo com Jesus. E é muito bom quando a gente pode compartilhar um pouco disso, né? E hoje, né, antes de tudo, eu quero fazer mais uma oração com vocês, pedir aí que o Espírito Santo me acompanhe nessa noite aqui, né, junto com vocês, antes de eu começar. Pode ser? Querido Jesus, muito obrigada pelo privilégio de estar aqui através de um computador, através de uma tecnologia que o Senhor criou, que é a internet, podendo falar um pouco do que o Senhor tem feito na minha vida, da sua transformação e do poder da sua palavra sobre a minha vida. Pai, eu vou falar aqui hoje sobre como a gente pode melhorar um pouquinho mais a nossa saúde. Então eu peço humildemente que o teu Santo Espírito esteja sobre a minha vida neste momento e que primeiramente a transformação aconteça em mim e em todos que estão nos assistindo. Em nome de Jesus, amém. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre esperança, né? A Bruna, quando ela me pediu um tema da palestra, eu eu já tinha desenhado um pouco dessa palestra, porque eu estava estudando umas matérias sobre longevidade, né, buscando aí um pouquinho sobre longevidade, e me veio essa questão da esperança, né, que nós temos uma esperança real, uma esperança firme, que todos nós, né, estejamos ou não doentes, toda doença tem uma cura. E no final, né, dessa noite aqui, eu espero que todas nós possamos sair daqui com essa esperança muito firme, com essa esperança muito renovada, que existe uma cura, né? E eu vou conversar sobre essa cura no decorrer aqui com vocês, tá? É importante a gente pensar que quando a gente fala de doença, né, aqui o tema hoje é falar de saúde, mas quando a gente fala de doença, a gente se esquiva um pouquinho, porque na verdade não é uma palavra confortável. Ninguém quer ficar, né, falando sobre doença, mas a gente precisa abrir a nossa mente, abrir né, a nossa visão acerca de tudo que está acontecendo. E a gente sabe que não existe somente na nossa vida as coisas boas relacionadas à saúde. A gente, como ser humano, a gente tem muita coisa para avançar, muita coisa para melhorar. E é essa mensagem que eu quero trazer aqui hoje. E essa mensagem, gente, primeiramente fala comigo, tá? Comigo, né? Do quanto que é uma decisão diária essa busca, né? E que é uma escolha que todos os dias eu tenho que parar, olhar para ela de uma forma muito, assim, como que eu posso dizer? De uma forma muito centrada, né? Não posso pensar e me distrair, porque senão a gente acaba fazendo algumas escolhas erradas na nossa vida, tá? Mas hoje eu quero falar sobre essa certeza que há esperança para isso e existe essa esperança, tá? Independente, né, de tudo que a gente chegou até aqui, somos adultos, todos nós carregamos uma carga genética, né? E muita dessas cargas genéticas, ela vem de quem? Vem dos nossos avós, vem dos nossos pais, e a gente precisa viver o tempo todo com elas. Mas será mesmo que, independente, né, dessas cargas genéticas, que muitas das vezes a gente traz lá dos nossos familiares, e que são cargas genéticas que não são tão boas pensando em saúde, será que a gente não consegue modificar isso no nosso dia a dia? Então, essa também é uma reflexão que eu quero trazer. E essa reflexão eu encontrei à luz da palavra de Deus, né, e tudo que ele tem mostrado acerca do que ele pode mudar, do que ele pode fazer na nossa vida, tá? Antigamente, a medicina, ela não sabia muito o porquê das doenças. Então, que as pessoas iam fazendo? Elas iam ficando doentes, e o que acontecia? Simplesmente se só pensava em aliviar aquele sofrimento. Eduardo, eu pedi para a Bruna colocar o material. Você acha que você consegue passar para mim? Pode passar. Isso. Olha só, esse desenho aqui é um desenho que eu trouxe para gente, uma figura para a gente refletir. Aqui tem um cano,
né, que está vazando aqui, ele está rachado, e aqui ele está rachado em 2 pontos, né? E aqui a gente tem uma poça de água, né? Um cano rachado em 2 pontos e uma poça de água. E o que é mais o que muitas das vezes a gente faz, né? Trazendo um pouquinho essa figura para a nossa vida, o que a gente faz muitas das vezes? Às vezes a gente tem situações na nossa saúde onde a gente também tem alguns caninhos rachados, né? E o que a gente faz, né? Muitas das vezes a gente pega um pano e vai somente enxugando esse gotejamento. A gente não vai lá onde está rachado e vai tentar o quê? Tratar, fazer um reparo aonde tem essa rachadura, né? Eu gosto muito de trazer a imagem, essa figura para a medicina, por quê, né? Eu sou uma enfermeira, não sou médica, não sei se tem algum médico aqui hoje assistindo, mas se for assistir depois. Mas a medicina antes, o que ela fazia? Ela fazia a medicina de aliviar o sofrimento das pessoas. Então, ela pegava, enxugava todo esse gotejamento aqui, ó, toda essa água que vazou, e o cano ainda continuava rachado. O reparo não era feito lá. Então, a gente fazia medicina há muito tempo lá atrás. Eu trabalhei muitos anos em terapia intensiva, né, em UTI. E o número de remédios, o número de tratamentos, uma pessoa infartava, tá? E daí o médico ia lá, cuidava do infarto, mas a causa da pessoa que levou ela a infartar continuava lá. Então, realmente ele só enxugava. O reparo não acontecia. E hoje a gente está sendo muito abençoado, né? Graças a Deus, porque está surgindo hoje a medicina que é a preventiva. Então, hoje, a grande maioria dos médicos, o que eles estão buscando? Prevenir doenças em vez de tratar doenças. E isso, a gente sabe que isso não é nenhuma novidade para nós, né, que temos aí a mensagem de saúde. A gente sabe que Ellen White foi muito clara e específica, né, com os 8 remédios naturais. E quando a gente fala da medicina preventiva, tem muito a ver com os 8 remédios. Então, assim, lá atrás, a medicina era só de tentar aliviar a dor, de tentar amenizar esse sofrimento e não tratar o que realmente vinha fazer essa pessoa sofrer com alguma doença, tá? Mas e hoje, assim, eu quero trazer aqui para vocês que existem possibilidades e existem, sim, muito resultado, né, de pessoas que hoje conseguem ter longevidade, conseguem ter uma vida ativa, sem utilizar remédios, somente utilizando aquilo que Deus deixou para nós, que é aquilo que é tudo natural, tá? Então, essa imagem aqui é uma imagem que eu queria ter trazido. Gente, agora a gente tem que pensar que o quê? A cura, ela é muito importante, né? Então, a gente não está aqui nesse mundo para a gente olhar para a nossa saúde e ficar só tentando enxugar. A gente precisa entender de fato qual é a causa, né, da gente ficar doente, qual é a causa que me faz adoecer. E quando a gente fala de adoecer, não é o adoecer somente físico, mas o adoecer também mental, tá? Eu gostaria que a gente abrisse a nossa Bíblia lá em Mateus 9, verso 35. Eu acho que deixei no material aí, né? Esse é um texto, tá, acho que tá, isso. Eu gosto muito desse verso. E antes da gente ler ele, eu quero perguntar aqui, se quem está aqui, se quiser interagir no chat, não sei se pode abrir o microfone e falar, o que mais Jesus fazia quando ele andou aqui nessa terra? Alguém quer falar? Microfones liberados. Legal. Se alguém quiser. Alguém Posso falar? falar? Jesus passou mais tempo a curar e a cuidar do que propriamente a pregar, né? Sim, sim, que legal. Obrigada. Ó, Mateus 9 fala assim para nós, ó. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas dele e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, Jesus, ele andava pelas cidades, pelas aldeias, e o que ele coloca aqui, ó? Ensinando. Então, ele ensinava o tempo todo as pessoas,
ele pregava o evangelho e ele também curava. Então, é da vontade de Deus que sejamos curados. Mas o que a gente tem que fazer, né, para que essa cura chegue até nós, né? Então, o que Jesus espera que nós façamos com a nossa saúde, né? Às vezes a gente fica doente, a gente implora, a gente entra em oração com Deus pela cura, mas será que eu estou querendo pedir a cura só para enxugar o cano lá que rachou e está vazando a água? Ou eu realmente quero a cura, que é o reparo? E quando eu falo desses reparos, aqui vai entrar em algumas questões que têm a ver com os hábitos, né? Com as escolhas, com as decisões que a gente toma diariamente na nossa saúde, tá? Então é isso. E Jesus, aqui nesse verso, ele não fala aqui que ele curava uma ou duas doenças, né? Aqui ele coloca assim, ó, ele cura todas as enfermidades. Então, Deus quer curar todas as enfermidades. Ele não vai escolher uma ou outra doença para curar, ele quer curar todas as enfermidades, né? Então, aí eu quero falar uma coisa para vocês. Eu falo que Deus faz um milagre diário na minha vida todos os dias, que é com relação a essas decisões. E eu tenho certeza, né, que aqui também é da vontade do Senhor fazer um milagre para que a gente consiga tomar as melhores decisões para a nossa saúde, tá? Agora tem um outro verso também que eu quero ler com vocês. Vou pedir para o Eduardo passar, que é o Salmo 139, verso 14. E daí nós vamos entrar numa parte um pouquinho mais científica aqui de hoje. Bom, o verso 139, Jesus fala assim: Eu te louvo porque me fizeste de um modo admirável. Tuas obras são maravilhosas. E eu digo isso com convicção. Esse verso é maravilhoso porque tudo que Deus faz é perfeito, né? E nós somos obras da mão de Deus. E por isso que quando a gente pensa nessa obra magnífica que Deus quer, a criação do ser humano, que é o nosso desenvolvimento, e que Deus quer que a gente passe por essa terra tendo saúde, e que a gente não adoeça, que a gente não sofra com enfermidades, tem muito a ver com aquela figura do caninho, que é o cano que ele quer reparar, né? Jesus, ele não quer que a gente fique enxugando o gotejamento, ele quer que a gente realmente vá para o reparo mais profundo, né? E aqui eu quero, pode passar, Eduardo, por favor. E aqui eu quero falar agora de uma coisa mais científica. Quantos de vocês já ouviram falar dessa palavrinha que está aqui? DNA. Já ouviram? Para mim, Já? sim. Já, sim, né? Bom, gente, o DNA, ele é algo, né, uma molécula que todos nós, todos os seres humanos, a gente tem esse DNA, tá? O DNA, ele traz que tipo de informação? Ele traz informações genéticas a nosso respeito. Então, todos nós, todos os seres humanos têm o DNA. E onde que fica esse DNA? Pode passar, Eduardo. Olha só, aí nessa foto aqui, gente, nessa figura, aqui tem uma célula, né? Então, tem uma célula. Dentro dessa célula, aqui é uma aulinha rápida de biologia, tá? Tem uma célula, tem um núcleo. Dentro desse núcleo, olha só, tem um cromossomo. E dentro desse cromossomo, um dos bracinhos é o DNA. Gente, aí eu olho para essa figura, eu lembro lá daquela passagem do Salmo 139, que Deus nos criou como uma obra maravilhosa, né? Como que pode uma célula tão pequenininha conter tudo isso dentro dela? Agora eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Quantas células vocês acreditam que a gente tem no corpo humano? Alguém quer chutar? Vocês acham que é milhares, milhões, é 1000? Milhares. Milhares? Alguém mais? Milhares. Milhares. Então, olha, a gente tem 37 trilhões de células no corpo. 37 trilhões, aproximadamente. Aí vamos pensar que 37 trilhões de células significa ter toda essa estrutura aqui. Então, a gente tem 37 trilhões de DNAs.
tá? De esse cromossomo contendo esse DNA. A gente tem um DNA, mas a gente tem esse cromossomo com esse DNA. Então, 37 trilhões de vezes a gente tem repetido essa estrutura dentro do nosso organismo, tá? E daí, cada uma dessas células contém 46 cromossomos. Vocês sabiam disso? Todo mundo tem 46 cromossomos. Então, por exemplo, quando eu fui formada pelo meu pai, pela minha mãe, o meu pai me mandou 23 cromossomos dele e a minha mãe me mandou 23 cromossomos dela. Quando os meus filhos foram gerados, vieram, né, os cromossomos que eu já herdei lá dos meus pais. Aí, para os meus filhos, foram 23 cromossomos meus, e do meu marido foram 23 cromossomos deles. Então, meus filhos, o que que eles contêm? Eles têm isso daqui, ó, que é o gene, tá? Que está dentro de cada DNA, de cada DNA. Então, nós somos diferentes. Então, ninguém nesse mundo é igual a ninguém. Todo mundo tem um gene diferente, tá? Só que assim, eu aqui sou compatível com o Eduardo 99%. 1% apenas é diferente do nosso gene. 1% do meu DNA é diferente do Eduardo, é diferente da Bruna, tá? Então, olha como Deus é maravilhoso, como ele criou, né, tudo muito perfeito. Eu vou falar um pouquinho desse gene, tá? E daí, agora eu quero fazer uma outra pergunta para a gente avançar. Quantas bactérias? A gente falou de células, né? Agora eu quero saber quantas bactérias vocês acreditam que a gente tem também no corpo. Vocês sabiam que no nosso corpo tem bactéria, que fazem parte da nossa flora, elas convivem com a gente. Eu quero saber se vocês sabem quantas bactérias a gente tem também. Alguém quer chutar? Bruna? Ixi, deu uma pulada aqui, mas não sei se está certo. 40 trilhões. É isso mesmo! A gente tem 40 trilhões de bactérias no nosso organismo. A maioria delas se concentra onde? No nosso intestino. Por isso que a gente fala muito que o nosso intestino é nosso segundo cérebro, que a gente tem que ter um intestino que funcione muito bem, para que a gente não fique aí refém de várias doenças, né? Mas a gente também tem bactéria nas peles, na nossa pele, na nossa unha, no nosso cabelo, mas a grande maioria delas se concentram no nosso intestino. Elas estão ali o quê? Quietinhas, né? Quietinhas. Aí, por exemplo, se o meu sistema imunológico, que é a minha resistência, a minha saúde, ela começa a ficar um pouquinho caída, ela cai um pouquinho, aí uma dessas bactérias, elas podem começar a despertar, tá bom? Mas não é sobre bactéria que eu vou falar aqui hoje, eu vou voltar no nosso assunto aqui do gene. É para vocês saberem que a gente tem tanto célula boa para combater as bactérias, as doenças, quanto a gente também tem bactérias que a gente precisa, sim, ter esse conhecimento, tá? Agora, voltando aqui no DNA. Então, vocês já ouviram, assim, pessoas que falam assim, ah, puxa vida, o meu pai é diabético, a minha avó era diabética, é impossível passar por essa vida e não ser diabético. Já ouviram isso? Já ouviram pessoas que falam isso? Ah, o meu pai morreu de problema do coração. A minha avó também morreu de problema do coração. É impossível eu não ter nenhum problema no coração. Eu vou ter um problema no coração. Ou pessoas que falam assim, ó. Ai, o meu pai morreu muito jovem, o meu avô morreu com 40 anos, o meu pai morreu com 50 anos. Então é possível que eu também morra, porque eu herdei isso deles. Então, gente, aqui entra uma grande, né? Eu falo assim, que a medicina, muitas das vezes, lá atrás, ela colocou muito isso na cabeça do ser humano, achando que se eu tenho um pai ou uma mãe que seja diabético, ou um pai ou uma mãe que seja hipertenso, que tenha pressão alta, que necessariamente eu também vai ter. Que eu, que fui gerada por eles, também, que tem o cromossomo deles, né? Lembra que a gente falou dos cromossomos? Os cromossomos, eles trazem aí o DNA e o DNA tem o gene. Então, esse gene, que é a genética, pode ser, estou aqui com a minha diabetes aqui amortecida. Se eu não fizer nada para silenciar, pode ser que eu venha a ter a diabetes, mas não necessariamente que só porque na minha família eu tenho ali pessoas que tenham essa doença, eu vou desenvolver essa doença,
tá? Então, só para a gente poder desmistificar isso, tá certo? E é importante falar que para quem aqui ainda não tem filhos e tudo mais, eu sempre falo que eu gostaria de ter aprendido mais sobre saúde até antes de ter filhos, porque eu teria cuidado de algumas situações para poder, né? Meus filhos são saudáveis, mas para de repente mudar a genética dos meus filhos, né? Porque tudo que a gente toma de decisão hoje para quem é mãe, para quem ainda não é, isso vai sim ser levado para as nossas gerações, tá? Através dos genes. É por isso que o nosso cromossomo carrega o DNA, que é o gene, tá, gente? Então, com relação à diabetes, não necessariamente eu vou ter diabetes por conta de uma estatística genética que a minha família tem, tá certo? E daí, eu quero fazer um teste aqui com vocês, de uma forma bem rápida, só para a gente estimar a expectativa de vida, para voltar a falar um pouquinho dessa questão de gene. Vocês topam? Só levantando a mão, ou vocês vão fazer as continhas aí, vocês marcam no papel, eu vou fazer 7 perguntas, e para cada pergunta que você responder, você levantar a mão, né, que você levantar o dedo, a mão aí, que você responder sim, é um ponto que você vai contar, tá bom? Podemos fazer, Eduardo? Pode ser? Posso falar? Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Então tá bom, vamos ser muito sinceros, tá bom, gente? Vamos lá então. Quem dorme mais de 7 horas e meia por dia? Aí, se você dorme mais de 7 horas e meia por dia, você vai lá e coloca já põe um pontinho aí positivo para você. Se você não dorme, não marca nada. Quem se movimenta por 45 minutos todos os dias? É a segunda pergunta. Quem come 3 porções, tá? 3 porções por dia de dietas de dieta rica em hortaliças? Abóbora, alface, brócolis. Aí marca um pontinho aí. Depois, a próxima pergunta. Você tem 3 amigos que você considera aqueles amigos que você pode desabafar com eles, que você pode conversar dos seus problemas, que você pode... Ah, eu tô triste hoje, eu quero sentar com você, eu quero conversar. Não são 2, gente, tem que ser 3, tá? Essa daqui é uma pesquisa que depois eu vou deixar aqui o autor da pesquisa para vocês procurarem na internet. Então, ele fala que não pode ser 2 amigos, tem que ser 3 amigos. Quem faz parte de uma comunidade de fé? Todos nós, né? Mas essa comunidade de fé, aqui a perguntinha é que a gente seja assíduo, né? Participe de toda a atividade que a igreja proporciona, pelo menos 4 vezes no mês. Agora, outra pergunta, a sexta pergunta. Não fumaram nos últimos 5 anos? Depois. Ah, eu falei do exercício já, gente. Essa questão de se movimentar pode ser caminhada, não precisa necessariamente fazer um esporte, tá bom? E agora, a última pergunta que é muito importante. Quem tem o desejo, quer muito, e a capacidade física de chegar até os 90 anos de idade? Responderam? Pronto. Vamos agora concluir? Vamos para o resultado? Quando eu fiz isso, eu fiquei muito triste quando eu fiz esse teste, viu? Por isso que eu falei assim, eu vou levar esse teste, porque esse teste faz a gente pensar em várias situações. Bom, o resultado, vamos lá. Para quem levantou a mão, para quem colocou 2 pontuações, né? Ah, das 7 perguntas, eu só consegui responder sim para 2. Então, o homem, a estimativa de vida vai para 68 anos e a mulher para 73 anos. Pouco, né, gente? Agora, se você respondeu sim para 5 das perguntas, homem 78 anos e mulher 82 anos. E se você respondeu 7 vezes, se você fez lá 7, né, pontuações, você faz tudo aquilo daquelas perguntas, homem 89 e mulher 93. Olha só, né?
E vamos agora pensar lá nas perguntas. É difícil? Não é, né? Não é. É tudo uma questão de decisão, não é? É uma decisão que a gente tem que tomar. Bom, essa pesquisa, se vocês quiserem depois anotar, eu posso depois colocar no chat, é de um pesquisador, ele foi contratado pela National Geographic é o Dan Burtner, ele foi contratado para fazer essa pesquisa para identificar no mundo aonde estavam os povos com maior longevidade e o que eles faziam para conseguirem viver mais, tá? Pode passar o slide, por favor. E essa pesquisa foi muito bacana, gente, porque ele chegou na conclusão, e esse é um tema muito legal de estudar, sabe? É um tema simples, gostoso, que vale depois a leitura para quem se interessar em mais profundo, que é a zona azul, tá? Que é a Blue Zone que fala, tá? Aqui são 5 lugares que ele chegou aqui no mundo, onde esses povos, eles vivem mais, têm uma estimativa de vida mais longa, e aqui eles têm uma estimativa de vida longa, eles vivem ativamente, então quer dizer, eles não é aquela estimativa de vida, vive até 100 anos, mas é acamado numa cama, fazendo uso de remédios. Não. Essas pessoas, elas têm uma vida de qualidade, não fazem uso de remédio e vivem mais tempo. Então a gente tem aí 5 lugares, né? A Blue Zone, que são esses lugares. É Okinawa, tá? Que fica lá no Japão, aqui. Depois Icária, na Grécia. Sardenha, na Itália. Nicoya, na Costa Rica. E Loma Linda, lá na Califórnia. E ele fez essa pesquisa, e dentro dessa pesquisa, ele chegou naquelas 7 perguntas que eu passei para vocês. Por que naquelas 7 perguntas? E essas 7 perguntas hoje servem de pesquisa para avaliar a estimativa de vida das pessoas. Porque aquelas pessoas, elas tinham pontuação positiva para todas aquelas questões, tá? E o que será que eles faziam, né? O que será que eles fazem de diferente? Como que eles vivem, né? Como que eles conseguem atingir essa longevidade, não é mesmo? Então, só para vocês terem uma ideia, lá no Japão, aqui em Okinawa, as mulheres, aqui é onde se concentra o maior número de mulheres centenárias. As mulheres vivem mais de 100 anos aqui no Japão. Na Grécia, a gente tem a menor taxa de demência, tá? E com a pandemia, que a gente passou aí do Covid, aumentou muito o número de demência. A gente está tendo estudos agora, resultado do que foi a pandemia, que as pessoas ficaram muito tempo dentro de casa, muitas delas se isolaram, desenvolveram medo, desenvolveram esquizofrenia, por conta de todo o pânico que foi vivido no Covid, tá? E lá na Grécia, é o lugar do mundo com menor taxa de demência, tá? Lá em Sardenha, a gente tem os homens centenários. É lá onde os homens vivem muito mais, tá bom? Na Nicoya, é a menor taxa de mortalidade de meia-idade. Então, lá as pessoas, elas não morrem com menos de 50 anos. Olha que interessante. E quando a gente olha para algumas estatísticas aqui no Brasil, eu não vi aí de Portugal, mas as pessoas, elas têm ataque cardíaco com menos de 40 anos. Isso tem aumentado muito esse número, tá? E muitas das vezes, algumas pessoas, elas ainda continuam com essa visão, achando que, mas o meu pai é cardiopata, minha mãe é cardiopata, não tinha como eu escapar de um ataque cardíaco. Será? Será que Deus projetou a gente dessa forma mesmo? Eu tenho certeza que não, tá? E lá na Califórnia, a gente tem aí uma longevidade acima do esperado. Então, as pessoas fazem esse teste e se lá dá que elas vão viver até 93 anos, lá em Loma Linda, essa estimativa ela aumenta em 10 anos, tá? Ela aumenta em 10 anos. Minha filha entrou aí na reunião. Pode passar, Eduardo. Olha, aí aqui eu coloquei, que é isso que eu contei aqui para vocês, ó, lá em Loma Linda as pessoas vivem 10 anos a mais do que qualquer outro lugar da América do Norte. E o que será que elas fazem, né? O que será que elas têm feito para mudar,
para quebrar isso. Por que que aqui, de repente, no Brasil, quando a gente vai pegar uma estatística, né, de qualquer determinado local de saúde, a gente tem ali dados catastróficos que a gente fala, meu Deus, por que que isso acontece aqui ainda, né? O que que será que eles fazem de diferente? Pode passar, por favor. E aqui, gente, entra a nossa mensagem de saúde revelada, né, através da Blue Zones. A gente tem uma mensagem de saúde como igreja muito forte, que fala basicamente aí dessa questão da alimentação. Então, aqui, eu coloquei até esse dado aqui, ó, que 90% do cardápio das populações das Blue Zones é composto por frutas, vegetais e alimentos naturais e saudáveis, né? Eles defendem que os alimentos essenciais para a nutrição do organismo, eles são majoritariamente de origem vegetal, e a carne vermelha eles não consomem da forma como a gente consome ou como as pessoas, né, aqui consomem. Às vezes tem pessoas que consomem aí em 2 refeições por dia, tem pessoas que consomem todos os dias da semana, eles consomem 5 vezes ao mês. Então, eles escolhem um dia da semana para que então eles possam se nutrir de carne, tá bom? A gente carrega a mensagem aí de não consumir a carne, não é a pauta aqui hoje, mas é para falar realmente daquilo que o nosso organismo precisa para que ele se mantenha saudável, tá? E vamos lá. O mais legal de tudo isso é a gente saber que essas pessoas estão. Ah lá, tem alguém perguntando aqui, ó. A pessoa pode ter diabetes e não ter sintomas? Pode. Pode ter diabetes e não ter sintomas, tá? Aí a gente vai voltar de novo para aquela questão do gene. Então, aqui, vocês concordam que isso daqui é uma decisão, né? Essas pessoas decidiram ter um cardápio diferente, composto por frutas, vegetais e alimentos naturais e saudáveis, certo? Aí, muitas das vezes, a gente pensa que o gene, né, ele tá lá, e porque o meu pai é cardiopata, eu também tenho que ser. Eu vou contar uma experiência minha para vocês, né? A minha busca por saúde é uma decisão diária, que todos os dias eu tenho que olhar para ela e realmente tomar essa decisão, que não é fácil, é uma decisão muito difícil, né? Principalmente quando a gente fala de alimentação, tá? Eu não sei para vocês, para mim é algo que é desafiador e é uma decisão que tem que ser que eu tenho que tomar de forma muito consciente todos os dias. E meus pais são cardiopata, minha mãe é cardiopata, meu pai é cardiopata, também é diabético, meu pai já fez até cirurgia cardíaca, eu vou fazer 45 anos agora em outubro, e eu não sou cardiopata. Então, eu não tomo remédio para pressão, eu não tenho problema no coração. Então, se eu for pensar nos cromossomos e no gene, era para mim falar assim, nossa, meu pai e a minha mãe são cardiopatas, possivelmente eu também vou ser. Eu tenho isso aqui dentro das minhas células. Só que tem uma forma da gente deixar elas quietinhas, né? Esse gene silenciado, ou tem como eu deixar ele o quê? Acordado, alerta, tá? Então, se eu não tomar algumas decisões durante a minha vida, possivelmente eu vou ser uma pessoa cardiopata. Possivelmente eu vou desenvolver pressão alta. Possivelmente eu vou desenvolver diabetes. Mas isso tem a ver muito com as minhas escolhas, tá certo? Então, eu costumo dizer, né, eu li até uma história uma vez assistindo uma palestra, e o nutricionista, ele falou uma coisa que é muito real. Ele falou que a gente tem é como se a gente tivesse uma arma, né, voltado para nós assim o tempo todo, onde eu tenho a escolha de disparar esse gatilho ou não. Então eu tenho que escolher entre um suco natural e um suco artificial, ou um refrigerante, ou eu tenho que escolher entre o açúcar ou um alimento mais saudável. Então, assim, eu tenho ali a opção, né? Eu tenho uma arma onde eu vou escolher qual vai ser o gatilho que eu vou disparar hoje, né? O que que eu faço com isso, certo? E é por isso que a gente precisa refletir o tempo todo nessas escolhas. Porque não é fácil, gente. Não são escolhas fáceis, não. Não são mudanças de hábitos fáceis, né? Mas a gente viu que dá resultado, porque senão não existiria no mundo 5 lugares, né? Onde as pessoas vivem mais de forma saudável. Eu vou contar um pouquinho o que mais que eles fazem.
e eles conseguem viver sem tomar remédio. Então, ficou claro aqui que eu também tenho uma herança genética e que cabe a mim fazer a escolha de deixar essa doença genética silenciada ou deixar ela acordada, né? Se eu consumir todos os dias refrigerantes, se eu não tomar conta do meu sono, se eu não me movimentar, se eu não olhar para esses hábitos, o que vai acontecer? Possivelmente, dentro de 2, 3 anos, eu vou estar aí tomando remédio para pressão, tomando também remédio para diabetes e tudo mais, tá bom? Então, assim, Deus, ele nos criou, né? E ele nos criou de uma forma maravilhosa, somos fruto de uma obra maravilhosa das mãos dele, e ele deixou para nós o poder da escolha, né? Então, eu gostei muito quando eu vi a relação dessa questão do gatilho. Então, toda vez que eu vou tomar alguma atitude, que eu falo, ai meu Deus, é um gatilho que está aqui para mim, será que eu vou apertar e não vou? É o poder da decisão, tá? E é importante a gente falar que, para quem ainda aqui vai ter filhos e tudo mais, todas as decisões que a gente toma com os nossos hábitos de vida hoje influencia nos nossos filhos, tá? Eu falo assim, eu não fui criada num lar que me estimulou exercício físico, movimentação e tudo mais. Graças a Deus, a minha filha, né, meu marido, ele tem esse hábito rotineiro, todos os dias ele vai para academia, todos os dias ele faz uma caminhada. Eu tento aí driblar esse tempo e eu confesso que eu não gosto, né, não é algo que é confortável para mim, é me tirar mesmo da zona de conforto. E a minha filha hoje tem hábitos, ela também vai para academia todos os dias, então ela busca isso. Então a gente não precisa ficar preso, né, àquilo, a maneira como a gente foi criado. A gente precisa olhar e saber que a gente é uma criatura maravilhosa, feita por Deus, e que a gente tem sim o poder das escolhas de buscar ser cada vez mais saudável, tá bom? Bom, vamos lá. Pode passar para mim desse. Olha, e uma das coisas que eles fazem lá na Blue Zone, que é na Zona Azul, é essa questão da alimentação. Deixa eu colocar para cá. Olha só, eles consomem, gente, 95% da refeição dessas pessoas que têm uma longevidade melhor é 95% baseado em hortaliças, tá? Então, o carboidrato que eles consomem são carboidratos bons. Não é o açúcar, não é o docinho gostoso, não é o bolo de chocolate, não é o pudim. Eles buscam carboidratos ricos, né, que vão ajudar tanto no sistema cardiovascular, na parte de coração, a produzir um açúcar bom para nós, e não aquele açúcar que vai fazer com que o nosso pâncreas tenha que ficar sobrecarregado de tanto produzir insulina, tá? E 5% é também a alimentação deles, é só 5% na proteína animal. Então, quer dizer, eles consomem muito pouco, tá? Muito pouco. E é somente 4 vezes no mês, né? 5 vezes no mês, né? Então, assim, é muito pouco. A gente precisa entender que essa mensagem já é uma mensagem que a igreja tem para nós muito forte com relação à alimentação, e que muitas das vezes a gente até busca fora, né? E não busca naquilo que a própria Ellen White já deixou para nós, que é uma mensagem de saúde clara, verdadeira, poderosa, e que se a gente seguir ela, a gente vai ter cura de todas as nossas doenças, né? E o que basta, né? O que a gente precisa tomar de decisão é realmente decidir, né? Qual vai ser a minha escolha hoje, né? Com o que eu vou me alimentar? Que horas que eu vou dormir? Eu escolho hoje me exercitar, eu escolho hoje falar com Deus, desenvolver uma comunhão com Deus, buscar Deus o tempo todo e pedir para Ele, né? Realmente, assim, clamar ao Espírito Santo para que nos ajude a tomar as melhores decisões para a nossa saúde, tá? Porque quando a gente toma essas decisões, a gente consegue silenciar os nossos genes e não sim acelerar com que eles possam, então, entrar em ativação, tá? E é isso que acontece. Pode passar. E eles fazem outras coisas. Então, eu falei aqui das atividades físicas, eles evitam o sedentarismo o tempo todo. Aqui, ó, em Loma Linda, os moradores, eles têm ali as atividades físicas que eles fazem de forma rotineira, tá? A ideia é de se exercitar, principalmente no caso do idoso,
não é frequentar uma academia, levantar um peso, não é isso. É se movimentar, porque o nosso corpo ele foi criado para ficar em movimento, né? A gente tem as nossas horas de sono, de descanso, porque o nosso corpo precisa, mas nós fomos criados para ficar em movimento. E não tem nada a ver com ir à academia, levantar peso, gente. É realmente se movimentar. Então, atividades rotineiras como cuidar do jardim, fazer uma caminhada, manter alongamentos, já são ótimas opções para manter esse corpo ativo. Pode passar. Espiritualidade e propósito de vida. Então, um ponto comum também deles é a conexão com a espiritualidade e a fé, tá? E esse conceito não está ligado necessariamente a uma religião, né? Mas sim, de fato, acreditarem em algo, né? Acreditar em Deus. E nós temos tudo isso, né? Nós acreditamos que Deus tem esse poder de cura para nós, ele consegue, ele pode trazer a saúde que a gente precisa. Então, essa conexão gera, né, com a questão da fé e a crença, aumenta a longevidade desses habitantes. Pode passar, Eduardo. A alimentação saudável, que foi que a gente falou aqui, né, que é um dos grandes segredos da longevidade. Então, eles recomendam o consumo de alimentos de forma moderada. Esses moradores, eles seguem a regra dos 80%, que é não ficar comendo até ficarem cheios, né? Sair da mesa e panturrado, né? Assim, de tanto comer. Mas eles se alimentam até se sentirem satisfeitos e sem fome, tá? A dieta deles é rica em frutas, vegetais, cereais, legumes. Eles têm um consumo equilibrado de água. Aqui entra a questão do vinho e café, que não entra para nós, mas essa questão do quanto é importante a gente manter o nosso corpo hidratado, né? Será que eu estou tomando realmente a quantidade certa de água que o meu corpo precisa todos os dias? Pode passar, Eduardo. Espiritualidade e propósito de vida, já coloquei. Pode tirar, pode passar. Agora a gente vai ler. Eu vou finalizar aqui com vocês. Pode fechar o PowerPoint, por favor. Eu quis trazer essa mensagem aqui da Blue Zone para a gente entender que realmente tem no nosso mundo pessoas que estão aí tomando decisão de ter hábitos melhores de vida, e que isso está no nosso alcance. Essas 7 perguntinhas que eu fiz são perguntas que são coisas básicas que a gente pode fazer, que a gente pode escolher fazer para nós, né? É fácil? Não, não é fácil, não é fácil. Mas tudo a gente pode naquele que nos fortalece, né? Jesus, ele é um guia, a Bíblia tem muito detalhes ali do quanto que a gente pode cuidar da nossa saúde, do quanto que Jesus está disposto a caminhar com a gente, né? Para a gente ter escolhas melhores, hábitos melhores, para que a gente receba a cura, né? Que é o desejo de Jesus, tá? Então, o meu desejo hoje para nós é que a gente consiga aí determinação, né? Que a gente consiga tomar as melhores decisões, que a gente possa olhar para a nossa saúde como algo sagrado mesmo, como algo que Deus deixou, né, com uma mensagem linda. A gente tem a mensagem da reforma da saúde desde 10 de dezembro de 1871, e a mensagem de saúde, ela é uma das grandes obras para a volta, né, de Jesus. Então, que a gente possa sempre parar para olhar para ela, pensar nesses hábitos, né, tomar decisões pequenas, né? Eu sempre falo que mudança de hábito não precisa ser tudo de uma vez, a gente precisa fazer mudanças pequenas, micromudanças, né? Todo dia uma mudança para que no final de 30 dias você olhe e fala, puxa, que legal, eu consegui mudar tudo isso, né? E eu quero terminar essa mensagem lendo mais um texto. Deixa eu pegar aqui, ó. Mateus capítulo 8, verso 1. Posso ler? E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Então aqui, gente, Jesus estava no monte e ele desceu. Lá embaixo tinha uma grande multidão esperando por ele. E um leproso chegou perto dele
e falou assim: Jesus, se o Senhor quiser me curar, o Senhor pode me curar. Jesus olhou para ele, né, no verso 3 e disse assim: eu quero. Então, essa mensagem é muito poderosa, né? Porque Jesus quer nos curar, Jesus quer nos ajudar a ter melhores hábitos, Ele quer que a gente realmente repare a torneira, não que a gente fique enxugando o gotejamento, né? Se a sua torneira está um pouquinho furada, furou alguma coisa e ela está vazando água, não fique enxugando a água. Não adianta eu falar para Jesus assim: ai, Jesus, meu coração, eu tive uma dor no peito, procurei um médico e o médico me passou um remédio e a minha dor passou. E eu vou orar para que o Senhor não deixe mais eu ter dor no meu peito. Será que é isso mesmo o caminho que a gente tem que tomar? Será que eu não tenho que pedir para Deus me ajudar a olhar profundamente para onde está, né? Onde será que o caninho do meu corpo está ali rachado, que eu preciso fazer um reparo? Será que alguns hábitos vão ter que ser mudados, alguns hábitos vão ter que ser deixados para trás, para que a gente então possa silenciar o gene e a gente ter uma condição de vida muito melhor, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Amém. Amém. Bem, Amém. Camila, se alguém tiver alguma pergunta, pode